O Feliz News começa agora com os principais destaques do dia. O recolhimento do lixo será normalizado até esta quarta-feira. O Banco do Brasil libera mais de 33 milhões de reais do PASEP para o RN e campanha arrecada 400 quilos de lixo eletrônico. Essas e outras notícias você confere agora no Feliz News. A Companhia de Serviços Urbanos de Natal afirmou que até a próxima quarta-feira 21, a coleta de lixo será realizada na capital potiguar. De acordo com a Urbana, o problema está no acúmulo de sujeira que houve na época em que a empresa Vital Engenharia, responsável pelo recolhimento das zonas leste e sul da cidade, paralisou suas atividades após reclamar de pagamentos não realizados pela companhia. A Urbana chegou a informar que cerca de 2.000 toneladas de lixo ficaram acumuladas nas vias, devido a reclamações da empresa com relação a atrasos de pagamentos de 3 meses. A coleta foi interrompida, porém a Urbana negou que houvesse este atraso. O Banco do Brasil liberou o saque de 33,4 milhões de reais dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, aqui no Rio Grande do Norte. Serão beneficiados 14.520 cotistas, segundo o Banco do Brasil, para todo o país. Estão disponíveis saques de 4,5 bilhões pertencentes a 1,522 milhão de cotistas. Aqueles que tiverem conta corrente ou poupança no Banco do Brasil tiveram o depósito feito automaticamente na noite desta segunda 19. A opção de transferência disponibilizada pelo BB pode ser realizada tanto via internet pelo endereço eletrônico www.bb.com.br/PASEP, quanto pelos terminais de autoatendimento. Os demais cotistas, assim como herdeiros e portadores de procuração legal, poderão realizar os saques diretamente nas agências do Banco do Brasil a partir do dia 22 de agosto. A Prefeitura do Natal publicou aviso de licitação para contratar serviços específicos de decoração de 4 monumentos e montagem de 3 árvores natalinas. Conforme a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a expectativa é que o investimento em 2019 fique na faixa de 2,5 milhões de reais. Esse valor não inclui a decoração de ruas e avenidas da capital. Ainda não há estimativas para o valor total a ser gasto pelo município para iluminar a cidade para o ciclo natalino. Em 2018, a Prefeitura do Natal gastou cerca de 4,47 milhões de reais na montagem da decoração natalina e os recursos são provenientes da arrecadação da taxa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. A campanha de arrecadação de lixo eletrônico realizada pela Prefeitura do Natal durante a Campus Party foi considerada um sucesso. Durante os 2 dias do evento foram arrecadados 401 quilos de objetos como celulares, notebooks, estabilizadores, entre outros similares. A ação contou com a parceria da Natal Reciclagem, uma empresa que trabalha na destinação ambiental correta de resíduos que contêm um valor econômico para reciclagem. Todo o material coletado será distribuído para empresas responsáveis por reciclagem. A liberação da parte dos saldos do FGTS e do PIS/PASEP prevista na medida provisória 889/2019, que está em análise no Congresso, pode impactar positivamente o produto interno bruto do país em até 0,6 ponto percentual neste ano. Em 2020, o acréscimo do PIB seria um pouco maior, 0,59 ponto percentual. Os cálculos são da Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado. De acordo com o relatório fiscal, ainda que os brasileiros não saquem integralmente os recursos liberados, haverá uma injeção importante de dinheiro que dará algum impulso ao consumo, assim como uma ajuda na redução do endividamento das famílias.
No caso do FGTS, esses saques estão previstos para ocorrer entre setembro de 2019 e março de 2020 e estarão disponíveis para todas as contas ativas e inativas. Segundo o Ministério da Economia, a injeção de recursos nas mãos dos brasileiros seria da ordem de 28 bilhões de reais em 2019 e de 12 bilhões em 2020. Uma iniciativa da Justiça do Mato Grosso do Sul para combater a violência doméstica contra a mulher já é replicada em vários estados. A ideia é que o trabalho de conscientização e acolhimento comece em um lugar especial para elas, o Salão de Beleza. O projeto foi implementado no Paraná e em Pernambuco e hoje foi o primeiro dia das aulas em uma turma no Rio de Janeiro. Ana Paula é cabeleireira e empresária com 30 anos de salão. O ambiente de trabalho é também lugar de muita conversa e desabafo. Essa mulher, ela, ao contar para amigos e parentes, ela muitas vezes se sente julgada por essa pessoa que convive diariamente com ela. Já como profissional da beleza, ela se sente mais à vontade, porque ela está no contexto ali do salão por um momento, depois ela vai embora. Então ela não tem esse olhar que a culpa diariamente. Com outros profissionais de beleza, ela faz parte da primeira turma do programa Mãos Empenhadas contra a Violência, do Tribunal de Justiça do Rio, em parceria com o Senac e o Sesc. Cabeleireiras, manicures e esteticistas, prontas para identificar e aconselhar vítimas de violência doméstica. Por ser um espaço onde ela frequenta, né, um espaço onde ela costuma conversar, talvez ela se abra, né, para falar de algum sofrimento, ou talvez não se abra tanto, mas dê alguns sinais que essas pessoas vão passar a poder reconhecer e poder ajudar essas mulheres. A iniciativa de capacitar os profissionais da beleza surgiu no estado do Mato Grosso do Sul e agora é replicada no Rio de Janeiro. A meta é capacitar até 2020 cerca de 2.000 profissionais para orientar mulheres vítimas de possíveis casos de violência doméstica. Muitas mulheres às vezes têm vergonha de falar sobre a violência sofrida e acaba também falando para aquele seu profissional de beleza, para a sua manicura, para o seu cabeleireiro, e é importante que esse profissional saiba dar essas orientações, né? Eu acho que o problema da violência doméstica é um problema de toda a sociedade. A policial Cláudia atua na Patrulha Maria da Penha e confirma: conscientização é a chave para interromper o ciclo de violência. Quando a gente fala de violência contra a mulher, violência doméstica no plano doméstico, a gente está falando de uma violência que envolve pessoas próximas, envolve família, envolve sentimento, envolve expectativas, frustrações. Então, assim, eu acho que quando a gente fala em romper esse ciclo, ele só vai ser de fato rompido se essa mulher, de fato, tomar consciência de que ela está sofrendo e que ela tem caminhos para seguir. O Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, realiza nesta quarta-feira 21 o Dia Nacional de Luto em favor da Receita Federal e dos auditores. No Rio Grande do Norte, o ato acontece a partir das 9 horas na sede da entidade no bairro da Ribeira. O argumento para o protesto é que tanto a Receita Federal quanto os auditores fiscais estariam sofrendo uma onda de ataques do governo federal, parlamentares e até ministros do TCU e da Suprema Corte. Entre os argumentos da entidade está o recente afastamento de 2 auditores pelo Supremo Tribunal Federal que fizeram apuração das informações fiscais do 133 contribuintes, entre os quais o ministro Gilmar Mendes se encontra. Outra decisão que revoltou a entidade foi o pedido de informação do Tribunal de Contas da União de todas as fiscalizações e acesso ao sistema de dados de pessoas politicamente expostas e cônjuges dos últimos 5 anos. Outro fato lembrado é a ameaça de troca do superintendente da Receita do Rio de Janeiro, por ele não ter aceitado a mudança do auditor fiscal delegado do Porto de Itaguaí, Rio de Janeiro, e de outra chefia no Rio de Janeiro. Pessoas com deficiência podem ter acesso a cadeiras de roda pelo Sistema Único de Saúde. Só este ano, o Ministério da Saúde repassou recursos para a compra de mais de 40.000 cadeiras em todos os estados. Hoje foi a vez do Distrito Federal fazer a entrega de centenas desses equipamentos. Cauã, de 4 anos, não quer saber de sair da cadeira nova que acabou de ganhar. Francisco conta que o filho tem paralisia cerebral e, sem o auxílio do governo, não teria condições de comprar uma cadeira de rodas adequada para a criança. Veio para ajudar mesmo, né?
E agora vai ser tudo mais fácil, né, Cauã? Para a gente passear, para a gente andar. Cauã está entre as 312 pessoas que receberam cadeiras de rodas no Distrito Federal. As unidades foram compradas pelo governo local após o repasse de R$ 1.700.000 do Ministério da Saúde. E não são só os usuários do Sistema Único de Saúde aqui no DF que vão receber cadeiras de rodas. Este ano, o Ministério da Saúde destinou R$ 37 milhões para a compra do produto em todo o país. Ao todo, foram adquiridas mais de 42 mil unidades em todos os estados. Hoje o Sistema Único de Saúde está na direção de conseguir atender toda a demanda necessária de cadeira de roda, de prótese, de instrumentos de apoio às pessoas com deficiência. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destacou que o atendimento a pessoas com deficiência é prioridade no governo. É um grande privilégio poder testemunhar mais um passo do governo, no sentido de garantir o pleno exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Apesar das dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho, elas continuam vencendo obstáculos para empreender. De acordo com o IBGE, as iniciativas femininas representam 50% dos novos negócios no país. Há 6 anos, Bia deixou o emprego para abrir uma franquia. Hoje o negócio vai bem, mas o início foi difícil, principalmente quando precisou de financiamento. Eu tinha que fazer assim, apresentar um currículo ali para aquele branco, para que ele me desse taxas de juros parecidas com outras que eu escutava falar, com outras empresas que eu sabia que tinham. Então, nesse momento, eu vi que ali, veladamente, tinha uma dificuldade como mulher. Um relatório do Banco Mundial revela que a igualdade de gêneros está longe de ser uma realidade no planeta. Em alguns países, por exemplo, há leis que impedem a mulher de trabalhar depois do casamento. Apesar dos avanços nos últimos 10 anos, em todo o mundo as mulheres ainda têm 25% menos direitos que os homens, segundo o estudo do Banco Mundial, o que faz com que elas tenham mais dificuldades na hora de conseguir um emprego ou abrir uma empresa. Para a coordenadora de empreendedorismo feminino do Sebrae, o Brasil foi um dos países que mais avançou em reformas nesse sentido. Por aqui, as mulheres empreendedoras são, na média, 16% mais escolarizadas em anos de estudo. Mesmo assim, faturam 22% menos. Um dos motivos são justamente essas barreiras que são barreiras culturais que acabam influenciando a mulher na hora dela abrir um negócio, dela desenvolver seu negócio ou até mesmo quando a mulher não é empreendedora, acaba sendo funcionária de uma empresa. Basicamente, essas barreiras são vinculadas à maternidade e às tarefas domésticas. A Roseli é proprietária de 2 salões de beleza. Ela concorda que a divisão de tarefas e a igualdade são fundamentais para que as mulheres possam desenvolver todo o potencial. O maior desafio é exatamente você conseguir conciliar. Você ter a mesma carga horária que o homem, o mesmo salário, tudo, só que você não consegue equilibrar fora disso. Hoje, o meu esposo, eu não tenho muito o que reclamar, ele coopera, mas eu imagino se não cooperasse. Eu te diria até que não daria conta. Para superar questões culturais, como a maior participação masculina nas atividades domésticas, o diálogo pode ser a melhor solução. Quando a gente está falando de um traço cultural, geralmente a gente vai lidar com coisas que as pessoas que a gente mais ama nos ensinou. Então, são os nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos professores, né? Coisas que são da nossa cultura, mas que precisam ser verificadas e contextualizadas. Será que faz sentido, em 2019, a gente ter esse tipo de tratamento? O conselho que eu dou é, vai com força, não se intimide, tenha certeza do que quer, pesquise, estude, mas pode ir porque dá certo. O Feliz News fica por aqui, mas temos um encontro marcado amanhã.